E todos somos importantes no corpo de Cristo, cada um exercendo a sua função. Porque o amor é o vínculo do relacionamento entre as pessoas. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Havia em Chicago um rapaz que frequentava a escola dominical de sua igreja. Aconteceu que a família dele precisou se mudar e eles ficavam agora a 5 quilômetros de distância dessa igreja onde ele frequentava a escola dominical. Só que ainda assim ele continuou indo. Ele ia a pé todos os domingos participar da escola dominical nesta igreja. Ele não deixou de ir na igreja por causa da distância. E para ele fazer esse trajeto a pé, ele passava em frente a outras igrejas que também tinham escolas dominicais, tão boas quanto a que ele ia. Um dia, uma jovem estava procurando alunos para sua escola dominical. E nisto, ela encontrou este moço. Então ela chegou até ele e convidou ele para ir na escola dominical onde ela lecionava. E ele falou: eu não vou. Ela falou: nossa, mas você passa em frente a tantas igrejas com escolas dominicais que são tão boas quanto a sua. Por que você ainda continua indo nesta que você vai, ficou tão longe para você? Ele falou: estas escolas dominicais podem ser muito boas para os outros, mas para mim eu continuo indo aonde eu vou, porque aonde eu vou as pessoas me amam. Quando Paulo escreve para as igrejas de Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica, ele elogia o amor. Mas em Corinto não tinha esse amor. Corinto tinha dons. E esses dons estavam causando divisão na igreja. Porque aqueles que tinham os dons de sinais, eles se achavam mais íntimos de Deus. Eles achavam que eles eram melhores do que os outros. Então, uns se achavam superiores por causa dos seus dons, enquanto os outros se achavam inferiores. Corinto era a igreja mais cheia de dons do Novo Testamento, mas ao mesmo tempo também era imatura e era carnal, porque eles buscavam os dons, mas eles não buscavam os frutos do Espírito. O capítulo 13 está entre dois capítulos que falam sobre dons. E Paulo faz isso de forma totalmente proposital, porque é para explicar que não adianta a gente ter dons se não tivermos amor, que os dons nada valem sem o amor, porque o amor ele é superior aos dons, pela qualidade e pela perenidade, porque o amor é para a igreja triunfante, não só para nós enquanto estamos aqui na terra, mas para nós também quando chegarmos ao céu. E já os dons, eles são somente para a igreja militante, para nós enquanto estamos aqui. Paulo faz duras declarações para a igreja, porque ele explica que sem o amor a gente nada é, a gente nada vale e nada vai ganhar. Isso é o ensino que está em 1 Coríntios 13, de 1 a 3. E que os sacrifícios também se perdem, porque não vai adiantar oferecer sacrifício se eu não tiver amor. O amor é o caminho mais excelente, ele controla as ações. Sem o amor é difícil estabelecer relacionamento com as pessoas. O amor é o vínculo de tudo, como está em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. E também é o vínculo da perfeição, como está em Colossenses 3,14. A nossa santidade, ela deve ser baseada no amor, porque os dons sem amor não são nada. Vamos meditar agora na palavra, pensando sobre isso. E esta mensagem está dividida, de certa parte, em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre as qualidades do amor cristão. E no segundo momento, vamos falar sobre as atitudes.
O que a gente, com o amor cristão, não deve fazer, e depois, com o amor cristão, como a gente deve fazer, como a gente deve agir. Então, o tema que nós vamos meditar nesta manhã é o amor cristão. Pensando nisso, fazemos a seguinte pergunta: quais são as qualidades e as atitudes do amor cristão? As qualidades do amor cristão são ser paciente, benigno e sem ciúmes. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Vamos ver agora a qualidade de ser paciente. João Calvino diz que o amor é necessário para a igreja, porque só ele fortalece a paz e a harmonia. Não havia em Corinto esse amor. Então é por isso que as pessoas brigavam e desentendiam tanto assim. Quem é paciente tem capacidade infinita de suportar. E isso nos leva à longanimidade, que é um dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Quem tem paciência sabe dar a outra face, como ensinou Jesus, sabe perdoar 70 vezes 7, quantas vezes foram necessárias. E a paciência é uma virtude que deve ser conquistada a cada dia. É importante demais nos relacionamentos interpessoais. Sinceramente, precisamos pensar: quantas vezes no nosso dia a dia somos levados a perder a paciência com o irmão, talvez com os nossos líderes aqui no IBEL, com os professores, com o colega de quarto? Exercer a paciência não é fácil, é muito difícil, mas nós precisamos disso. Até mesmo nas horas mais difíceis é necessário se esforçar em ter paciência com os outros, porque somente exercitando ela vamos ter relacionamentos melhores e menos problemas. Assim como o amor tem a qualidade de ser paciente, tem também a qualidade de ser benigno. Lá em Corinto, os crentes eram desunidos e indelicados em suas atitudes, então eles acabavam que não eram benignos uns com os outros. E por isso haviam vinganças, e em muitos casos entre eles iam parar até mesmo em juízo. Ser benigno é a qualidade de ser bom uns com os outros, de gostar de fazer a bondade para o outro, de ter prazer nisso. Quem é benigno não maltrata o próximo. Mesmo se receber o mal do outro, não vai querer devolver, como se diz, na mesma moeda. Espelhar em Deus. Temos que nos espelhar em Deus, porque Deus é bom. E assim como Ele, devemos ser bons uns com os outros. Como está lá em Salmo 136:1, que nos mostra que Deus é bom. E também não podemos esperar nada em troca do outro, por mais que façamos bondade. Às vezes pode ser que o irmão não vai ver, não vai reconhecer nossa bondade, mas Deus, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. E se fazemos algo para o outro, não devemos realmente esperar nada em troca, mas confiar e saber que Deus está a olhar por cada um de nós. E como nós estamos exercendo isso aqui no IBEL? Como nós estamos sendo bons? Somos bons com os funcionários? Somos bons com as pessoas ao nosso redor? Com os visitantes? Com os colegas que não temos nem mesmo afinidade? Aqueles que temos talvez uma certa dificuldade de relacionamento? Porque ser bom com os amigos é fácil, mas às vezes com aquele que não temos afinidade ou até mesmo com o inimigo, fica um pouco difícil. Assim como o amor, ele deve ser paciente e benigno, deve ser também sem ciúmes. Lá em Corinto, a causa dos ciúmes eram os dons. Como eu já disse, havia aqueles que se achavam superiores por causa dos dons e aqueles que se achavam inferiores. Isso só causava o quê? Divisão na igreja. O ciúmes, ele vem às vezes para causar brigas e contendas, mas não deveria ser assim. O ciúme que a gente pode e deve exercer entre os irmãos é aquele em que a gente tem afeto, carinho e preocupação por cada um dos nossos amigos e das pessoas com quais nós convivemos.
Não devemos machucar ou entristecer o outro. Ao contrário, precisamos saber orar, caminhar juntos e ajudar. Nós conseguimos realmente ajudar o irmão sem arder em ciúmes? Sem ficar enciumando a vitória do outro? Porque às vezes olhamos para o irmão que conseguiu algo e às vezes a gente fica com aquele sentimento, poderia ser comigo. Isso é arder em ciúmes. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisas. O versículo continua falando que também o amor não se ufana e não se ensoberbece. Não se ufanar significa saber ter humildade, não se vangloriar daquilo que a gente faz. E se ensoberbecer é ser arrogante, contar vantagem. Então, quem tem amor não vai nem se vangloriar, mas vai saber ser humilde e também não vai se ensoberbecer, ficar contando vantagem, sendo arrogante uns com os outros. Em um terminal rodoviário, um tabuleiro de maçãs caiu ao chão, e maçãs do amor, e ficaram caídas. Alguém passou e esbarrou na moça que estava vendendo. E apareceu um homem que veio para ajudar, pegando essas maçãs para entregar para a moça. Só que neste momento, ele percebeu que essa moça era cega. E ela, apalpando essas maçãs, ela percebeu que muitas se perderam e ficou triste e falou: a minha mãe vai ficar muito triste com isso, muitas se perderam. E ele disse: não se preocupe, minha querida, eu vou comprar todas elas. Aí quando ele estava para sair, a moça perguntou: moço, você é Jesus? Ele voltou e respondeu: não, eu não sou Jesus, mas eu sou um dos amigos dele. Porque, como diz a palavra, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13:35. Vamos ver agora como não deve agir quem tem amor cristão. Está em 1 Coríntios 13, de 5 a 6. Quem tem amor cristão não deve procurar os seus próprios interesses. Porque quem tem amor é altruísta, não quer reconhecimento, aplausos, consideração. Quem é interesseiro é uma pessoa egoísta, porque o certo é buscar os interesses do outro. Oramos pelo irmão? Temos ajudado o irmão? Quando fazemos um trabalho em equipe, todos nós, será que colaboramos? Ou alguém, ou você? Pense agora, quando tem um trabalho em equipe, você quer ficar no sossego, não quer fazer nada. O amor também não se conduz inconvenientemente. Isso significa ter domínio próprio, como está lá em Gálatas 5:22. Domínio próprio das nossas palavras e das nossas atitudes. Não é fácil, mas é preciso ter domínio próprio. Não podemos também julgar o outro, porque isso é ser inconveniente. Somos inconvenientes com as pessoas ao nosso redor, conforme a ocasião e o lugar. Temos que tomar cuidado com isso, deixarmos de sermos imaturos. Também o versículo continua dizendo que o amor não se exaspera e não se ressente do mal. Não se exasperar significa não se irritar, não se zangar com o outro. E não se ressentir do mal é aquele fato que a gente tem de às vezes ficar lembrando de mágoas, de brigas, tristezas, ingratidões. Isso, quem tem amor não faz isso. Outro ponto é como não se deve agir quem tem amor cristão. Não deve se alegrar com a injustiça. Os crentes de Corinto estavam indo a juízo, ficando contra uns contra os outros. Haviam práticas escandalosas que nem mesmo entre os ímpios havia. A igreja, infelizmente, não chorou e não lamentou este fato. Precisamos evitar confusões e dar mau testemunho. Temos que buscar a justiça em primeiro lugar, como diz Mateus 6:33.
não querer fazer justiça própria. Temos sido justos? Levamos contendas aos superiores quando temos problemas uns com os outros aqui? Ou procuramos resolver entre nós mesmos? E temos que lembrar de não ser injustos nem mesmo com o inimigo, não somente com o amigo. O amor também regozija-se com a verdade, ou seja, ela não vai querer se omitir ou esconder o pecado, como estava acontecendo em Corinto. Também não podemos ter prazer na desgraça dos outros, como mostram muitos jornais e as revistas, mas ter alegria na verdade, porque a verdade tem estrita conexão com o cristianismo. Jesus é a verdade, está em João 14,6. E a verdade do Evangelho precisa se manifestar, como está em João 8,56. Havia um rei que queria casar um filho, e só que esse príncipe ele não se agradava de nenhuma moça. E então eles tiveram uma ideia, convocaram todas as moças do palácio. E apareceu uma moça que era pobre e simples em meio a eles. E o príncipe distribuiu entre as moças uma semente. Disse a elas: leve para casa e plante, e depois de 6 meses traga a rosa. Quem trouxer a rosa mais bonita vai ser a minha esposa. Essa moça simples foi para casa e cuidou o máximo possível dessa semente. Só que não nascia nada e ela ficou triste. Mas ainda assim, no dia, ela estava lá no palácio. E ela chegou lá, viu as outras moças todas com rosas, uma mais linda do que a outra. O príncipe veio, olhou uma a uma a rosa e o rosto das moças. E a moça simples era a que estava por último. Quando ele chegou em frente dela, ele olhou bem para a cara dela e ele sorriu. Então ele foi dar a resposta. Bem, eu vou dar o resultado agora. E nisto ele disse: a semente que eu dei para cada uma de vocês era uma semente estéril. Portanto, não deveria haver rosa alguma. Então, tem somente uma pessoa aqui. E ele chamou essa moça que estava com a semente que não germinou. E ele disse: somente ela é digna de ser mulher de um rei, porque ela foi justa, ela foi verdadeira, ela foi desinteresseira e foi honesta. Agora vamos ver como deve agir quem tem amor cristão. O amor tudo sofre. O amor sabe aguentar as coisas. Não faz mau uso da liberdade cristã. Os mais fracos tropeçam. E temos que saber abrir mão de um direito pelo outro. Esta é a ética cristã. Precisamos saber sofrer pelo Evangelho. Tantos irmãos por aí estão a morrer pelo Evangelho e às vezes nós aqui estamos chorando e lamentando e por qualquer coisinha queremos dizer: eu vou desistir. Ser crente não é fácil, eu acho que não é para mim isso. Isso não é atitude de cristão. Não é atitude de quem tem amor. Tudo crê, o amor tudo crê. Hernandes Dias Lopes diz, em seu comentário, que a igreja estava duvidando do ministério de Paulo. Mas nós temos que crer, que confiar no Senhor, que acreditar. Quando vemos um testemunho, o que fazemos? A gente verdadeiramente crê ou fica duvidando do testemunho dessa pessoa, esperando para ver algo acontecer? O amor também tudo espera, não toma o fracasso como final, ao contrário, ele crê na vitória. Nós não gostamos de ter que esperar, é difícil, mas é necessário. Aqui temos tantos namorados. Quando vamos namorar, estamos colocando isso diante do Senhor? Estamos sabendo esperar a resposta de Deus quanto a um namoro, um noivado, um possível casamento? Temos que saber esperar para ouvir a resposta de Deus e obedecê-la, porque se nos precipitarmos, corremos o risco de fazer coisas indevidas. O amor tudo suporta, como está em Efésios 4, de 1 a 2. Tudo suporta indica a capacidade de suportar, ajudar, disposição em viver junto, estar um com o outro nos momentos difíceis e terríveis, por mais terrível que isso seja. Saber que não é com você e deixar passar. Às vezes um irmão vem e faz alguma coisa com você. Então, se você tem percepção que aquilo não é com você, deixa passar. Tem que ser assim. Então, não ter mágoas, nem ressentimentos, ódio ou rancor. O Hernandes Dias Lopes ilustrou dizendo que é como um soldado que no calor da batalha não fraqueja,
mas continua vigorosamente na peleja. Havia um viajante que parou num lago e, conversando com o canoeiro, ele descobriu que os dois iam para o mesmo lugar. E nisso ele se ofereceu para remar para o canoeiro. Nos remos, cada remo tinha um escrito. Um estava acreditar e no outro remo estava agir. Este viajante ele nunca tinha remado, mas ele entrou e, como ele se dispôs, ele foi remando. Até que no momento ele parou e o homem lá estava olhando tudo, estava sorrindo, mas ele não foi grosseiro com o moço. E nisso ele perguntou, o moço que não sabia remar: como é que eu faço? Eu não está indo para frente isso aqui, como que eu tenho que fazer para essa canoa andar para frente? E aí, muito gentilmente, o canoeiro ele respondeu: para este barco ir para frente só tem uma forma, você tem que usar os dois remos, o acreditar e o agir ao mesmo tempo. Então, chegamos aqui, meditamos nesta palavra sobre o amor cristão, em que vimos as qualidades do amor cristão. Vimos que as qualidades do amor cristão, elas são ser paciente, benigno e sem ciúmes. Foi o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, vimos como não deve agir e ter o amor cristão, que não deve procurar seus próprios interesses e não se alegrar com a injustiça. E no terceiro ponto, vimos como deve agir e ter amor cristão. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Concluímos então que devemos amar o próximo como a nós mesmos, ter unidade e ter comunhão uns com os outros, ser o corpo de Cristo, ligados em amor e fraternidade. E agora pensemos, precisamos sair do nosso comodismo, evangelizar as pessoas ao nosso redor, criar vínculo. Às vezes temos um vizinho e ficamos chamando para a igreja, mas ao invés de só chamar, por que você não vai e se oferece, se você tem carro, por exemplo, e leva a pessoa com você? E dentro da igreja temos que parar de criar contendas, divisões, brigas. Ao contrário, temos que ter a mesma disposição mental, o mesmo pensamento e a mesma direção. Não ficar criticando os que fazem as coisas. E também parar de pensar como às vezes pensamos. Temos mania às vezes de pensar que o pastor, o presbítero, o grupo de louvor, as pessoas que têm um cargo, na igreja, às vezes muitos pensamos que é maior, que é mais importante. Ao contrário, ninguém é mais importante do que ninguém, porque todos somos importantes no corpo de Cristo, cada um exercendo a sua função. Nós temos que estarmos ligados uns aos outros em amor, porque o amor é o vínculo do relacionamento entre as pessoas. E sem o amor, nada somos. Nada do que fizermos vai valer se não tivermos amor. Vamos entoar agora o hino 178. Pelo amor
final e que em seguida, por favor, o reverendo Everton esteja impetrando a bênção final. Querido Deus eterno Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida. E, ó Pai, te agradecemos por o Senhor ter falado aos nossos corações já cedinho. Esteja, ó Pai, de forma doce, de forma gostosa, nos mudando, ó Pai, nos deixando com um caráter mais parecido com Cristo, Deus. Sabemos, ó Pai, que o cartão de visita do crente é o amor. Que possamos demonstrar isso, mesmo, ó Pai, em tantas dificuldades, em tantos momentos em que nós não queremos nos relacionar, não queremos nos isolar, não nos preocupamos com o próximo. Mas, ó Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, ou melhor, como Cristo nos amou. É isso que eu te peço, te agradeço, ó Pai. O Senhor esteja abençoando o ministério da Kátia, também, ó Pai, que ela possa alcançar muitas almas perdidas, ó Deus, pela pregação da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Olá, você gostou do vídeo? Então, dá um joinha e ajude a compartilhar este vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Que o Senhor Deus te abençoe e o meu muito obrigado.